Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Bioestatística aplicada à saúde. Nossa caminhada até aqui foi bem longa, porém, todos os passos que seguimos foram necessários para que a sua digitação fosse a mais rápida e confiável possível. Vamos compreender como fazer essa digitação do banco de dados de forma que ela permita a validação do seu banco, reduzindo qualquer tipo de erro que aconteça. Depois disso, iremos partir para a parte de análise do banco de dados. Quando finalizamos a criação do questionário dentro do programa EpiInfo, devemos seguir 3 passos antes de começar a digitação do banco de dados. Vamos lá olhar cada passo e os detalhes sobre eles. Nesta aula, vamos dar continuidade à criação de banco de dados para pesquisa em saúde. Vimos que para a criação do banco de dados é necessário seguir 6 passos. Elaboração do questionário da pesquisa, criação do dicionário das variáveis, elaboração do questionário eletrônico, digitação do banco de dados, validação do banco de dados e a exportação do banco de dados. Nesta aula, vamos estudar o passo 4, que é a digitação do banco de dados. Para fazer a digitação, é necessário que você já tenha criado o questionário eletrônico dentro do EpiInfo e já tenha feita a automatização da digitação do banco de dados, caso o seu formulário possua variáveis que dependem de questões anteriores. Se você já cumpriu todas essas etapas, então vamos fazer a digitação do banco de dados. Para fazer a digitação do banco de dados, precisamos seguir 3 etapas. A primeira é localizar o endereço onde está o arquivo do banco de dados no seu computador. A segunda é fazer uma primeira cópia do arquivo e incluir o termo DIGI1 ao final do nome. A terceira etapa é fazer uma segunda cópia do arquivo e incluir o termo DIGI2 ao final do nome. A necessidade de criar 2 cópias do arquivo é pelo fato de que será feita a dupla digitação. Isto mesmo, 2 pessoas diferentes irão digitar o banco de dados separados, para depois fazer a validação do banco de dados. Esta validação é o processo de corrigir a digitação do primeiro banco, comparando com a segunda digitação do banco de dados. Caso a sua pesquisa não tenha 2 pessoas para fazer a digitação do banco de dados separadamente, você mesmo irá digitar o banco de dados 2 vezes, sendo a primeira digitação no arquivo com o final DIGI1 e a segunda digitação no arquivo com o final DIGI2. Ao final de todo o processo de digitação do banco de dados, haverá 3 arquivos. O arquivo original do banco de dados, que não será utilizado para digitação alguma, ele servirá apenas como modelo para sua pesquisa e ficará guardado totalmente vazio. O arquivo com o final DIGI1, que terá a primeira digitação de todos os questionários da pesquisa. E o arquivo com o final DIGI2, que será a segunda digitação de todos os questionários da pesquisa. Logo após a fase de digitação, faremos a validação do banco de dados, que é o conteúdo da nossa próxima aula. Nesta aula, iremos trabalhar a digitação do questionário Ficha de Inscrição do curso, o qual finalizamos a automatização na nossa última aula. Para localizar o endereço onde está o arquivo do banco de dados, abra o programa EpiInfo e na tela principal clique no botão Criar visão. Logo em seguida, clique em Arquivo e observe que o endereço do local do banco de dados em seu computador aparece na parte inferior da aba.
Tome nota do endereço, pois iremos naquela pasta onde está o banco de dados para fazer as 2 cópias necessárias. Ao encontrar o arquivo, clique com o botão direito do mouse sobre ele e escolha a opção Copiar. Em seguida, clique sobre a parte vazia da pasta com o botão direito do mouse e escolha a opção Colar. No arquivo copiado, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção Renomear. Renomeie o arquivo colocando a sigla DIG1 no final do seu nome. Agora, siga os mesmos passos para criar o arquivo da segunda digitação do banco de dados, no qual colocaremos a sigla DIG2. Uma observação importante é lembrar que o nome do arquivo original fica o mesmo, sem nenhuma alteração. Agora, vamos voltar para o AppInfo e abrir o banco DIG1 para iniciar a primeira digitação dos questionários da pesquisa. Para isso, clique no botão Entrar dados na tela inicial do programa do AppInfo. Na nova janela que aparece, clique sobre o menu Arquivo e em seguida na opção Abrir. Localize o arquivo do banco de dados que contém a sigla DIG1 no final do nome. Lembre que o local do arquivo é aquele que você anotou logo no início da aula. Após encontrar o arquivo, selecione e clique no botão Abrir. Nas próximas janelas que aparecem, clique no botão OK e depois na opção Sim. Veja que a janela do banco de dados é totalmente diferente da que trabalhamos na última aula, onde criamos o banco de dados. Agora temos o cursor na caixa da variável número, esperando que seja digitada a informação sobre o número do questionário que será incluído no banco de dados. Antes de continuar, vamos definir 2 regras. A primeira regra é de sempre digitar texto em caixa alta, ou seja, digitar o texto em letra de forma. A segunda regra é não digitar a acentuação das palavras, ou seja, a palavra João, Conceição e José seriam digitadas sem acentuação. Este é o padrão utilizado na digitação das grandes bases de dados para reduzir o número de divergência entre a primeira e a segunda digitação do banco de dados. Agora, vamos fazer a digitação de forma mais dinâmica, diretamente no nosso computador.
até que fim você concluiu a digitação do seu banco de dados. Porém, o seu banco não está pronto para ser feita a análise, pois precisamos fazer a correção dos erros que você pode ter cometido na digitação. Este processo de correção se chama validação do banco de dados, onde iremos fazer a comparação da primeira digitação com a segunda digitação. E caso ocorra algum erro, caso seja verificado algum erro, iremos fazer as correções e, após isso, levar o banco para um programa de análise estatística. Todo esse processo de validação do banco de dados é o que iremos aprender no nosso próximo encontro. Te vejo na próxima aula.